E aí, pessoal do canal, estamos trazendo aqui nosso sisteminha off-grid sem bateria. O vídeo dele tá no canal principal aí, o canal Tarcísio Simone. Vou deixar até um link aí do primeiro vídeo nos comentários. Se você não conhece aqui nosso sistema, já tem 2 vídeos aí no canal principal. Mas só lembrando aqui de forma rápida, inversorzinho ligado. Nesse momento estamos utilizando aí a energia solar, uma lâmpadazinha de 40 watts. Quem está alimentando aqui, quem está mandando tensão para o sistema, nós temos aqui a concessionária alimentando a fonte e a fonte alimentando o nosso inversor, consumindo aí da fonte. Essa fonte é 12 volts por 50 amperes nominal, mas não deve dar 30, mas é ela quem está alimentando o inversor. E aqui o vatímetro AC mostrando o consumo dessa fonte. Nós medimos aqui o consumo AC dessa fonte, consumindo aí 48 watts para alimentar uma lâmpada incandescente de 40. Lógico que aqui vai ter o consumo do inversor, vai estar alimentando aqui a iluminação do polo MR, que a energia solar está desligada. E o que é o que ocorre no nosso off-gridzinho sem baterias é que quando a gente liga aqui a produção solar, quem passa a alimentar o sistema é a energia solar. O que a gente faz aqui para que ocorra isso? Nós já aperfeiçoamos aí o ajuste de tensão e a gente deixa essa fonte ajustada em 13.6 volts, como o inversor é de 12, a fonte aqui fica em 13.6. E o nosso controlador de carga fica com as duas configurações, que é 14.4 de recarga e 13.8 de flutuação. Por que a gente deixa a fonte com a tensão mais baixa? Mais baixa nas duas formas, tanto na de carregamento quanto na de flutuação. Por quê? Porque quando tiver em 14.4 aqui, o polo MR, ele não vai ter bateria para carregar, mas ele vai iniciar com 14.4, vai verificar que o sistema, como se o sistema já estivesse carregado, porque tem tensão contínua aqui da fonte, e ele vai baixar para flutuação 13.8. E como 13.8 é maior do que 13.6 da fonte que a gente deixou configurado, então sempre a energia solar vai assumir o papel principal de alimentar nosso sistema off-grid sem baterias, porque ele vai ter uma tensão maior. Na primeira configuração que a gente tinha deixado aqui em 14 volts, quando o polo MR estava em 14.4, beleza, ele assumia, mas aí ele ficava tentando baixar para 13.8. Quando ele baixava para 13.8, a fonte, como estava com uma tensão maior do que 13.8, estava em 14, aí ele ficava assumindo e voltando, assumindo e voltando. E aí simplesmente foi corrigido, baixando a tensão da fonte para 13.6, porque nem 14.4 nem 13.8 vai ser menor do que a tensão da fonte. Então sempre que tiver energia solar, o controlador de carga vai estar assumindo a função. E a gente vai ver agora. Estou consumindo aqui da concessionária 47 watts para uma lâmpadazinha de 40. Na hora que eu ligar aqui a produção solar, aí vai mostrar aqui a tensão de produção. E esse vatímetro aqui vai mostrar que a potência da fonte vai despencar. Ela só vai ficar em torno de 2 ou 3 watts, que é o consumo em stand-by. Vamos ver agora. Vou tentar aqui focar para vocês verem. Vou ligar aqui a produção solar, ó. Vocês vão notar que vai despencar aqui, ó. Até o barulho, o cooler da fonte desliga, ó. Pronto, esse é o consumo agora da fonte. A fonte só está consumindo 3 watts. O cooler já desligou e quem assumiu aí? O polo MR, a energia solar. Mandando aqui agora, assumiu todo o consumo. Enquanto tiver produção solar, quem vai estar assumindo aí? O polo MR. E o que a gente vai fazer agora? O objetivo desse vídeo. Esse sistema também a gente pode utilizar um step up ou um step down, dependendo da configuração. E a gente vai fazer o testezinho com esse step up de 20, ele é 20 amperes.
ele vai limitar muito o sistema, mas quem não tem o dinheiro para comprar, gastar num controlador de carga caro e tem um step up, já vai poder aproveitar com alguma plaquinha aí. Qual é a limitação dele? Do step up ou step down, dependendo da configuração que você usar. A corrente de entrada ou a corrente de saída. Veja, nesse aqui nós temos que a corrente de saída máxima é 20 amperes. Ele é um step up de 20 amperes. E nós temos aqui corrente de entrada, que é o que ele vai puxar aí, ou de bateria ou da placa solar, ele é 30 amperes. Se eu drenar mais do que 30 amperes na entrada, ele vai abrir os fusíveis. E se eu drenar mais do que 20 amperes aqui na saída, ele vai aquecer demais e vai entrar em proteção. Então a limitação da potência vai ser pelo próprio step up. Como a gente vai trabalhar numa tensão baixa, que é o inversor de 12 volts, aí é que limita mais ainda a potência. Porque se você pegar 20 amperes de saída vezes 12 volts, você vai ter no máximo aí uma potência, uma carga que você vai puxar de 240 watts. Para muitos resolvem, que às vezes você tem uma placa aí de 270, não quer comprar controlador, tem um inversorzinho pequeno, quer usar uma carguinha pouca, então um step up já vai resolver. Tem uma vantagem do step up, porque no controlador de carga a gente tem que usar a proteção das placas, porque se a fonte desligar com a placa ligada, iria danificar nosso controlador de carga. E aí é onde tem o relé de proteção, que fica ligado aqui na fonte, e caso a fonte desarme ou desligue, o relé desliga as placas. Beleza? E no step up não tem problema, porque ou entrando tensão das placas sem contenção ou sem tensão de referência, como ele não é esse controlador de carga, ele vai funcionar normalmente, ele não vai queimar. E aí a gente vai tirar rapidinho aqui e fazer o teste com step up no sistema off-grid sem bateria para vocês verificarem como vai ficar. Veja, produção, né? Produção não, consumo da concessionária 3,4 watts. Fonte desligada, o MR aqui mandando. Vamos o MR aí, enviando. Agora vamos desligar aqui a produção solar para ver o que é que vai ocorrer. Ó. Quando eu desligar, você vai ver que a fonte vai assumir e vai aumentar o consumo da concessionária. Vou desligar aqui, ó. Automaticamente a fonte já liga o cooler e já dispara o consumo da concessionária, puxando aí 49, 48 watts para alimentar aquela lâmpada de 40. Consumo do inversor. Vamos ligar agora nosso step up. Vamos lá, pessoal. Foi retirado aí o controlador de carga POW MR do local e no lugar nós colocamos um step up. Vamos primeiro explicar aí a diferença de você colocar um step up, que é um elevador de tensão, conversor DC-DC, elevando, step up. E o step down é um conversor DC-DC, só que baixando a tensão, entrando mais alto na entrada, saindo mais baixo na saída, o step down. O up entra a tensão mais baixa e eleva a tensão. Beleza? Veja. Esse aqui, como eu tinha falado, modelo de 20 amperes máximo de saída. Ele saindo no máximo 20 amperes, o circuito dele tem dois fusíveis de 15 amperes na entrada, ou seja, passou o consumo de 15 amperes, de 30, que é 15 mais 15, 30 na entrada, ele vai romper. Porque às vezes ele consome mais corrente drenando, porque tipo, eu posso ligar esse step up, como está aqui agora numa bateria, em 12,6 volts, e ele tem a capacidade de me entregar na saída até 80 volts com 20 amperes. Às vezes, para elevar essa tensão, eu preciso de mais corrente na entrada. Eu, no mínimo, se eu quiser entregar 20 amperes na saída, eu vou ter que ter 20 mais o consumo do aparelho para elevar a tensão. Aí por isso que ele é preparado para 30 na entrada e 20 na saída, 20 em condições extremas, ou com o funcionamento normal dele, 12 amperes. Com 20, você já tem que botar um cooler para refrigerar, porque ele aquece demais e pode queimar. Pronto. Já explicado essa parte aqui, vamos explicar agora a ligação.
Na saída para o step up, no caso, do step up para ligar na fonte, porque o controlador de carga ele fica em paralelo com a fonte. O step up vai ser a mesma coisa. O positivo do step up vem, eu fiz uma gambiarra aqui só para testar. O positivo do step up vem para o positivo da fonte e o negativo da saída do step up passa só pelo o disjuntor de proteção, vem para o negativo da fonte. Eles ficam em paralelo. A grande diferença aqui logo na ligação: o controlador de carga ele já possui o sistema aí de transistor, de MOSFET de passagem única. Ele recebe aí a tensão das placas e envia para o banco de baterias. E mesmo que a gente coloque ele em paralelo com a fonte, essa fonte não dá retorno. Por isso que eu ligo direto e não tem problema de queimar controlador. No step up, até onde a gente viu o circuito dele, ele é diferente. Ele é um circuito mais simples, por isso que ele é barato. Na época eu comprei esse step up, foi 40, 50 reais e o frete estava grátis. Hoje está mais caro. Acho que está na base de 100, 90. Não tem como comparar um circuito desse com um daquele de 500. Então, o que é que a gente precisa botar aqui? Eu botei aqui os dois diodos em paralelo para somar a corrente de proteção. Como a carga hoje é baixa aqui para testar, eu botei diodozinhos que vai dar 12 amperes, porque eu não vou passar disso de consumo. Mas, se eu for utilizar com mais corrente, aí eu vou botar um automotivo. Tem diodo automotivo aí de 70 amperes, de 50, é bem barato. Porque eu não tenho mais automotivos, os meus já acabaram, vou até comprar mais. Aí eu coloquei diodo comum de 6 amperes em paralelo, 2 da 12 amperes, já serve muito bem. Porque esse diodo ele vai proteger o step up ou step down, tanto faz, de retorno da fonte. Se não tivesse o diodo, poderia danificar aí o step up. No controlador de carga não tem isso não, porque ele já tem proteção, ele tem passagem única. Como se ele já tivesse os próprios diodos, só que não é diodo, são transistores que não deixam esse retorno. E no step up ou down, a gente tem que botar aqui, ó, saindo do positivo do step up para entrar em paralelo com a fonte, um diodinho com a faixinha para baixo, que indica que a corrente vem do step up e vai em direção à fonte, ao positivo da fonte. Pronto. E nesse caso, por que a gente utilizou o step up, o elevador? Porque aqui na entrada, a gente está entrando 12.6, que é essa bateria aqui de 180 amperes. Nessa configuração aqui de elevar a tensão, se fosse utilizar placas, é para quem tem placas de baixa potência, placas aí de 100 watts, 120, que em circuito fechado ficaria ali na base dos 12.6 volts. E aí você tem que ter cuidado com isso, porque nesse caso aqui a gente está elevando, está entrando uma tensão mais baixa, 12.6, e está saindo uma mais alta, ele está elevando para 14.4, que é a tensão aí máxima que a gente utilizaria aí no nosso controlador de recarga da bateria. A fonte está com a tensão mais baixa, 13.6, e o step up 14.4. Então, quando eu ligar aqui essa outra chave, quem vai assumir aqui o consumo vai ser a produção solar, através do step up ou step down. Se fosse placas de maior potência, com 300 watts, 400, que vem aí 40, 50 volts, o que é que você ia fazer? Ia ser o step down. E entrar essa tensão maior aqui no step down, de 40, 50 das placas, e aí você ia regular de acordo com a tensão da sua fonte e do seu inversor. Se você tivesse inversor de 24 volts, fonte de 24, você vai ajustar o step up, ou no caso o step down, você ia baixar de 40, 50 das placas para 28.8, para ficar compatível com a fonte e com o inversor. Se você utilizasse placas maiores também para o sistema de 12, você iria entrar, ia botar no step down e entrar aqui 50, 60 volts, 40, dependendo de suas placas, e é regular aqui a saída para 14.4, porque o inversor é de 12 e a fonte de 12, só que a fonte está 13.6 hoje. E aí a gente utiliza a tensão máxima que é permitida de recarga 14.4, para quando eu ligar aqui, quem vai assumir o step
up, que representa aí a produção solar, que aqui entrar as plaquinhas de baixa potência no caso do step up. E no caso do step down, as placas de maior potência com maior tensão. Vamos lá agora, vejam, 47,17 de consumo, só uma lâmpadazinha incandescente. E aí a gente vai ligar aqui o disjuntor e quem vai alimentar agora vai ser o step up, o sistema, e você vai ver que vai despencar aqui a potência em watts de consumo da fonte. A fonte vai deixar de alimentar o sistema, ou seja, vai deixar de usar a concessionária, e quem vai alimentar o sistema vai ser o step up vindo aí da produção solar. Veja, olha, já despenca. A mesma coisinha do controlador de carga, só que tirou o controlador de carga, a fonte, o cooler já desligou, ficou silencioso. Aqui, ó, quem está alimentando agora o step up, mandando a tensão para o sistema. Aqui, ó, tá só uma gambiarra. Vindo aqui, ó, negativo do step up, passa pelo disjuntor e fica em paralelo com o negativo da fonte. E o positivo do step up passa pelo diodo, para não dar retorno, ó, o diodinho, 2 diodos, 12 amperes. Vem e entra em paralelo com o positivo da fonte. Fonte está em paralelo com o step up ou step down, protegido pelo diodo. Assumiu a produção, a fonte agora ficou em standby, 3 watts. E quem está mandando aí, tensão, o step up alimentado, no caso, vai ser pelas placas solares. Se entrar mais tensão, ele vai reduzir. Se entrar menos tensão, step up para aumentar e ficar compatível com o seu sistema. A única coisa que você vai ter que olhar é a potência sempre de entrada e de saída do seu step up ou step down. Não adianta botar step up e step down fraco, que não aguenta, e usar um consumo maior, que ele vai danificar. O PoMR, no caso, 60 amperes. Vai longe, você pode botar muitas placas, muitas associações. O step up e down não, você vai ter sempre que olhar. Corrente de entrada, no máximo 30 amperes. Corrente de saída, no máximo 20. Esse aqui, modelo, recomendado 12. Se eu usar mais de 12 amperes, tenho que botar um cooler para refrigerar o seu dissipador. Quando eu lancei o vídeo aí no canal principal, muitos ficaram com dúvidas e perguntando. Muitos não, alguns, porque o vídeo já tem quase 50 mil visualizações, e alguns, uns 3 ou 4, ficou dizendo: aí não é o sistema off-grid, é um grid. Para esses, e para quem tem dúvida, eu recomendo que entre na aula lá do canal principal, a diferença entre on-grid e off-grid. On-grid você injeta. Quando você tem um sistema que usa uma fonte ou um carregamento auxiliar, isso não quer dizer que o sistema é um grid, que ele vai virar um injetador na rede. Simplesmente ele vai ter algo conectado à concessionária para algum carregamento, ou para, nesse caso, dos inversores off-grid sem bateria, ou caseiro ou comercial, para não utilizar baterias. Mas não tem nada a ver com on-grid. O pessoal tem que aprender que on-grid você injeta, manda para a rede, e não liga uma fonte e utiliza para carregar um sistema ou para servir de tensão auxiliar. Vejam, a diferença é bem simples, só não entende quem não quiser. On-grid injeta, off-grid não. Por isso que existem os sistemas híbridos dos off-grid sem bateria, porque ali não é um grid, ali continua sendo off-grid. Beleza? Essa foi mais uma variaçãozinha aqui. Queria mostrar para vocês a pedido de todo mundo do canal do vídeo. Tarcísio, liga aí o Step Up, faça a versão com Step Up, para a gente ver se funciona, que é bem mais barato para sisteminha aí de baixa potência. Lista aí para montar o off-grid na descrição do vídeo. Também deixa o like, se inscreve no canal. Beleza? E o canal principal todo mundo já sabe, Tarcísio Simone. E depois vamos fazer mais experiência, mais variação com o off-grid sem baterias. O novo, o de 24 volts mais potente, já está vindo aí em breve. Valeu!
Vamos desligar aqui para ver o consumo subir. Concessionária assumiu. Vamos ligar. Produção solar assumiu. Sem bateria.